Olá a todos, é uma alegria estar com vocês de novo. A gente vai falar um pouquinho sobre algo muito interessante, o nosso microbioma e como ele pode explicar o seu metabolismo e algumas dificuldades que nós temos para perder peso, para ganhar peso. E tudo isso está envolvido porque o microbioma, que é o conjunto de bactérias, a gente tem mais de 1 trilhão de bactérias, vírus, fungos no nosso organismo e 99% está localizado no intestino grosso e tem um papel fundamental esse órgão, né? É o órgão escondido que a gente não falava muito dele antes. E qual o papel fundamental que é? Essas bactérias, quando dentro de uma distribuição que nós acreditamos ser equilibrada ou consideramos equilibrada, elas promovem uma atuação sinérgica com o nosso organismo, ou seja, um microbioma sinérgico ele vai nos trazer uma melhor performance metabólica, aumentando inclusive o gasto calórico, levando à perda de peso em pessoas obesas. E aí eu lembro um estudo muito interessante que foi publicado a partir dos arquivos, na verdade, dos trabalhos, né, do professor Zoe na China, em que uma pessoa com obesidade extrema ele foi tratado com uma dieta rica em prebióticos, chamados de prebióticos, no caso, alimentação adequada para um microbioma saudável, e ele emagreceu não pela dieta em si, mas pela mudança do microbioma. O que define o microbioma? Basicamente, a nossa alimentação, o nosso dia a dia, as escolhas alimentares que nós fazemos e a dieta chamada dieta ocidental, que é a nossa dieta habitual. Essa dieta ela não é muito saudável para um microbioma tido como adequado. E existem fatores genéticos que regulam o microbioma. Bom, como é que eu sei como é que está o meu microbioma? Nós temos como fazer isso, analisando o DNA presente nas fezes, uma fração interessante do DNA fecal, das células que estão ali presentes, analisando a porção 16S, que define o filo das bactérias. Então, essa análise ela é realizada num exame específico, não é um exame de baixo custo, mas também é um exame fundamental. Analisando então o microbioma, o que nós temos? Nós temos efetivamente um resultado muito interessante, porque eu sei o padrão da minha flora intestinal. Eu sei se eu tenho um predomínio de determinados filos que são saudáveis, que são bons para o nosso metabolismo, ou se eu tenho um predomínio de determinados filos que provocam uma interação negativa. Então, todo o objetivo do tratamento é termos um metabolismo bom, e aí eu estou falando em tratamento não só de obesidade, mas também do diabetes. Se eu tenho filos, um predomínio de filos equilibrado, bom para o metabolismo, eu tenho maior controle da glicemia, eu tenho mais facilidade em perder peso. E isso a gente consegue determinar a partir deste exame, que é uma análise do DNA presente nas fezes, o DNA das bactérias, eu determino os filos. É um exame chamado análise do microbioma, realizado pelo Probiome, que é um laboratório especializado nisso. E a partir daí constrói-se uma dieta que vai favorecer o crescimento de bactérias que são saudáveis, ou seja, a gente vai trabalhar para mudar o metabolismo de uma forma definitiva, tendo o auxílio de alimentação adequada para o crescimento de bactérias adequadas a nós. Esse é o exame que nós disponibilizamos, que temos o auxílio de um laboratório extremamente especializado nisso,
e que está à disposição de nossos pacientes, da clientela em geral, e nos permite então fazer intervenções pontuais e seguras que trazem benefício para o metabolismo.